Nós vamos agora entrevistar o Dr. Igor Leonardo. Ele é médico dermatologista, especialista em estética, tá? Agora na Norte Mais. Mas ele vai falar outras especializações que são muitas. Bom dia, doutor. Bom dia ouvintes da Norte Mais. Que bom estar aqui com vocês e trazendo informações que eu tenho certeza que vai modificar a sua vida para melhor. Muito bem, a partir de agora, quem gosta de ser belo, né, doutor? Porque, na verdade, já tem um ditado, né? Diz que não tem ninguém feio, né? Existem pessoas que não se cuidam, pessoas talvez desarrumadas, né? Mas na Magribele, com certeza a solução chega. Doutor, além dessa especialidade sua, que é dermatologista, o senhor tem outras especializações? Sim, é até importante dizer, porque a dermatologia está muito ligada à estética, mas não é todo dermatologista que trabalha especificamente com estética. Então eu sou graduado na Universidade Estadual de Montes Claros, que é a Unimontes, todo mundo conhece. Sou pós-graduado em dermatologia em Belo Horizonte, sou pós-graduado em medicina estética, sou nutrólogo pela Santa Casa de São Paulo, pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, e eu tenho algumas especialidades na área mental por causa da medicina que nós aplicamos, que é a neurolinguagem. Então sou neurolinguista, o coach, além do coach, a hipnologia. Eu sou analista comportamental. Senhor doutor, e para que é tudo isso? A Magribele entende que você cuidar de sua beleza é muito mais do que vaidade. É uma prevenção absoluta, no sentido de que, no momento em que você começa a cuidar de você, o seu sistema de defesa melhora, o seu sistema metabólico melhora, e você não sabe, mas você começa a evitar ter câncer, o seu coração começa a trabalhar melhor, porque a sua autoestima está lá em cima. Então, cuidar desta máquina que você recebeu faz toda a diferença. Sabendo disso, nós não fazemos apenas procedimentos, nós trabalhamos de uma maneira global, que é o que hoje chama-se de medicina integral. É uma medicina nova que está vindo para, graças a Deus, para até o norte de Minas. Valmir, eu gostaria de dizer, às vezes o pessoal pensa assim, poxa, esse médico veio para aqui por quê? Olha, gente, eu sou de casa, eu cresci em São João do Paraíso, nasci em Montes Claros, cresci em São João do Paraíso, tem muitas raízes em São João do Paraíso, conheço Taiobeiras e algumas famílias aqui, é um lugar maravilhoso, não é à toa que eu vim fincar uma Magribele aqui, para dar a oportunidade do meu povo, de vocês, de terem o que tem de melhor no mundo para modificar a sua vida. Muito bem. Hoje, essa questão da beleza está em alta, né? Há um tempo atrás, os homens, né, tinham um certo preconceito, né, de procurar essas clínicas de beleza, mas o que a gente percebe hoje é que nós, homens, estamos procurando, né, quase na mesma relatividade das mulheres, né, doutor? Sim, e ainda bem, ainda não é a mesma proporção, mas a gente pode colocar em uns 60, 40, antes o que era 90, 10, 90% de mulheres, 10% de homens, já está em 40% de homens. Os homens acordaram para que os cuidados consigo mudam sua vida. Imagine uma pessoa que tem ali, a gente está citando um exemplo de homem, uma calvície que o incomoda, uma queda de cabelo, isso baixa a sua autoestima, e aí isso vai interferir nas suas pequenas escolhas inconscientes no dia a dia, quem sabe até na vida, vai levá-lo para caminhos um pouco tortuosos. Às vezes esse detalhe, esse pequeno detalhe, vai modificar a sua vida. Olha, meus caros ouvintes, um avião, quando ele vai voar e o piloto, o programador, coloca ali os graus em que ele deva fazer o seu trajeto, se ele mudar meio grau, é a diferença de você parar em Brasília ou na Amazônia. Na nossa vida é a mesma coisa. Uma pequena mudança modifica tudo. É o que na ciência chama-se de efeito borboleta. E talvez você já assistiu o filme Efeito Borboleta e não entendeu o porquê do nome. Porque existe na ciência uma máxima em que em sistemas complexos
o que realmente altera o sistema é a pequena mudança. Muito bem. Muito bem. Doutor, eu gostaria que você falasse agora sobre o HCG. É isso mesmo, né? HCG. Fala pra gente, para depois a gente entrar um pouquinho mais, entrar em detalhes sobre o HCG. O HCG, que está famoso agora no Brasil, muito aqui por minha causa, eu acredito que a segunda pessoa que mais opera HCG no Brasil. O HCG chama-se gonadotrofina coriônica humana. É um hormônio humano. Então você que toma anticoncepcional, você vai lá olhar agora na caixinha que você está tomando acetato de progesterona ou metilestradiol, você está tomando um progestágeno ou você está tomando um hormônio sintético. O seu corpo não reconhece parte desta molécula. Quando você toma gonadotrofina coriônica humana, você está tomando um hormônio, primeiro, que o seu corpo sabe o que é. Ele reconhece. Não à toa, este é o hormônio da gravidez. Vocês mulheres, quando ficam grávidas, vocês vão lá no laboratório e medem o beta-HCG. Acima de 50.000 unidades, você vai considerar a gravidez. Chega-se a ter 800.000, 1 milhão de unidades. Há mais ou menos 70 anos atrás, um médico inglês, estudando homens, porque este hormônio serve para diversos tratamentos, entre eles criptorquidia, que é quando o testículo está preso na barriga e não desce. Na Índia, onde tem castas, e aí uma casta específica de uma alimentação específica, ele descobriu que aquele povo estava emagrecendo rápido, saudavelmente, bonito. O que está acontecendo? Vou estudar isso. Estudando o HCG, ele descobriu que os efeitos eram maravilhosos. De lá para cá, foram estudados os efeitos colaterais, quais que tem, quais que não tem, o que causa, o que não causa. E aí, descobriu-se e entrou-se numa dose que é muito pequena. Lembra que eu disse que no corpo chega a 1 milhão de unidades? Pois é. Nós administramos em torno de 150 unidades dia, que nos Estados Unidos é chamado de dose homeopática de HCG, de um hormônio que existe no seu corpo e que nós conhecemos o que ele faz ou deixa de fazer com você. E este hormônio tem como finalidade, inclusive na gravidez, por que usar um hormônio da gravidez? E por que as grávidas não emagrecem e engordam? As grávidas, a maioria engorda por causa da cultura. Eu desejo comer uma pitanga da Amazônia. Isso é cultural. Eu como mais porque eu tenho que comer por 2. Porque se ela seguisse uma dieta igual a Gisele Bündchen seguiu, e etc., e usou o HCG depois, usou o próprio dela, no sentido da dieta que ela seguiu, fica igual ela, né? Acabou, tirou o menino, magrinha, bonitinha. Então, este hormônio, ele é seguro, muito tranquilo de ser usado. Na gravidez, ele tem como função movimentar a gordura para dar o débito energético para formar o feto, porque o corpo precisa de muita energia para formar o feto. O que se descobriu é que não precisa estar grávido para isso. Descobriu-se, inclusive, que o resultado é muito efetivo em homem, que nós sabemos não engravida. Os resultados são muito positivos. O que você deve entender é que você deve estar sob as mãos de um médico que entenda disto, que saiba o que está fazendo, que assine embaixo e responsabilize-se por você. Não é um tratamento qualquer, apesar este seguro é um seguro dentro de um protocolo, mas é fantástico. Eu posso usar e devo usar a palavra fantástico. Muito bem. O HCG é tratamento proibido, ilegal, não é aprovado ou é mentira, doutor? O HCG é óbvio que não é proibido, porque senão a Magrebele, que é uma rede de clínica distribuída no Brasil, não estaria fazendo. Senão um médico que vos fala que tem um CRM regido por um conselho muito forte, que é o Conselho de Medicina, não assinaria embaixo, não correria o risco de perder
20 anos de vida do seu estudo, é claro que não é proibido. Agora, como todo tratamento, ele tem algumas regulações específicas. Quando ele foi descoberto para a questão de esterilidade. Não é nem de esterilidade, é de fertilização. Então ele é usado muito e há muito tempo em fertilização, num raciocínio que leva em consideração o ciclo hormonal da mulher e que leva em consideração doses outras que são muito mais altas, em torno de 5.000 unidades, etc. E daí para cá é que foram se descobrindo outras utilidades do HCG, tendo estudos com isto, estudos científicos publicados em revistas importantes por médicos internacionais e já alguns brasileiros, ainda bem. Então nós temos respaldo científico para fazê-lo. Então é um tratamento que existe há mais de meio século. Nós sabemos o que ele faz. Então quando a pessoa chega para mim e fala, doutor, isso dá câncer? Eu sei que não dá, tem 70 anos que está sendo feito. Nunca vi uma grávida ter câncer por causa do hormônio dela. Agora, doutor, isso dá efeito colateral? Eu falei, não existe nada na vida, não é remédio não, nada na vida que não há possibilidade de efeito colateral. Então, quando você acorda de manhã e você põe o pé no chão, você tem a possibilidade do efeito colateral de torcer seu pé, cair e meter a cabeça no chão. Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso quer dizer que você tem que tomar cuidado na hora que você põe o pé no chão, para que você não o torça, não meta a cabeça na parede. Então, o HCG não é proibido, muito pelo contrário. O HCG é liberado, desde que feito por um médico e acompanhado ou por um nutrólogo junto com a nutricionista, porque ele requer para funcionar uma dieta específica, desde que o médico te explique que está usando para emagrecimento, porque ele não pode falar para você outra coisa, desde que você esteja consciente, bem orientada e etc. Então é muito, muito tranquilo de ser usado. É mentira quem disse que é proibido. E agora eu gostaria de prepará-los que todo tratamento, quando tem um efeito fantástico desses, sobretudo no emagrecimento, e obesidade é uma epidemia no mundo, e obesidade é uma doença já considerada por grandes entidades médicas no mundo, é óbvio que é um filão de mercado, vão ter pessoas não médicas fazendo. Então tem farmácias que vendem HCG, a pessoa vai lá, compra, usa, não tem resultado, ou tem um efeito colateral porque não fez exame, porque não estava sob um olhar clínico, e aí começa a falar mal do tratamento. Eu aconselho você que precisa fazer um tratamento de emagrecimento, este não é o único tratamento de emagrecimento, talvez para você este não seja o melhor, há outros tratamentos, mas que faça uma avaliação. No caso da Magrebelle, essa avaliação, se você não sabe, é de graça. Muito bem. Muito bem. Continuando a nossa entrevista, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é radiofrequência e para que serve. Ok. Minha voz ficou até mais bonita nesse microfone, hein? Eu acho que eu vou me... Olha que toma meu lugar aqui. Não, tomar é impossível. Ainda mais agora que eu estou com o microfone mais inferior, né? Tomar é impossível porque sua fama é larga, né? Não só na habilidade de lidar com essas pessoas maravilhosas que nos escutam, mas na habilidade da seriedade, do que faz e etc. Obrigado. Mas falando da radiofrequência, a radiofrequência é uma tecnologia que, utilizada e se bem utilizada, que consegue esquentar a pele de dentro para fora, de maneira que ela faz com que haja uma remodelação do colágeno. Então é muito poderoso para rejuvenescimento, serve para quebrar gordura, já que pega o tecido subcutâneo, e é muito bom. É um tratamento seguro, não fura, não machuca, não é invasivo. Nós temos na Magrebelle. Muito bem. Fale pra gente aí sobre a depilação a laser. Ok, a depilação a laser, inclusive, já é já muito difundido. Nós temos que preparar as pessoas para algumas coisas. Uma,
há diversos tipos de laser. Há inclusive a luz intensa pulsada, que é a fotodepilação, pode ou não ser chamada de laser, isso é uma discussão. Eu gostaria de explicar para vocês como que funciona. Nós pegamos um aparelho que transforma luz em calor e destrói a célula do pelo. Aquela célula destruída nunca mais voltará. Poxa, mas o pessoal falou que volta. Volta, não aquela célula, porque o seu corpo, graças a Deus, tem o poder de renovar-se. Mas nunca mais vai produzir o pelo como antes, dependendo do quantas sessões você fizer. Existem lasers de diodo, que são os lasers que tem o raio vermelho, que é o raio único, soprano, light X, milesma, etc. Aí a fotodepilação, que é um poliraio, e por isso ele traz alguns benefícios, como clarear a pele, como rejuvenescer um pouco. Quem tem foliculite, que é os pelos ficam encravados, é o padrão ouro, a gente chama de padrão ouro, que é o melhor tratamento para este sentido. Então, estas são as diferenças do laser. Temos que levar em consideração que, como o laser usa a melanina como cromóforo, ou seja, ele vai atingir a melanina, que é o que deixa o pelo preto, e por isso o povo fala assim, então quem tem pelo branco não pode fazer. É porque não tem melanina, não vai funcionar. Então, quanto mais escura a pessoa, no sentido de cor de pele mesmo, e não é no sentido de, às vezes a pessoa é branca, mas tem uma região do corpo dela que ela quer depilar que é escura, e o laser não tem a ver com ela ser branca, mas aonde vai fazer? Você tem que diminuir a energia ao máximo, e isso, às vezes, você diminui a energia, você tem que aumentar o número de sessões, que às vezes você pega uma pessoa branquinha que fez num lugar, eu acabei em 3 sessões, aí você vai em um outro lugar responsável, que fez direitinho, e para não te queimar, e aí precisa de mais sessões. E aí você fala, tal lugar é melhor. Cuidado com isso. O lugar melhor é o lugar que tem acompanhamento, o lugar que de preferência tem um médico para responder por um possível efeito colateral que possa dar. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos falando de medicina. Medicina não é matemática. Dá, de vez em quando dá. Você usa a menor energia possível, a pessoa tem uma sensibilidade aumentada à luz, e aí ela queima. Não é porque foi mal feito, não, é porque dá. Sim, doutor, e aí, o que é que tem que fazer? Tem que ter alguém que saiba reverter. Só porque é reversível. Desde que feito com cuidado, com critério, é reversível. Então, a questão do laser são estas questões. Não escolha só por preço. Você está colocando nas mãos de um profissional, nada mais, nada menos, do que seu corpo. Essa máquina maravilhosa que você recebeu do pai. Então, por favor, não seja murrinha só. Não seja pão duro, né, em relação a isso. Escolha com critério. Saiba em quais mãos colocar o seu corpo. Muito bem. Com saúde não se brinca, né, doutor? Nunca. Tá certo. Tem muita gente aí que, do conceito da beleza, né, tem procurado alguns profissionais aí que não tem respaldo, né, não tem uma resposta positiva na sociedade e tem tido alguns sérios problemas, né? Estava até assistindo televisão, aquela mulher Urach, como é o nome dela? É Vanessa? Vanessa, né? Ela teve sérios problemas, né? É Andressa. Andressa né? Urach. Teve também aquele que como fala, como se fala, o boneco, não, aquele menino lá, estava no programa lá, que também teve sérios problemas, agora foi diagnosticado com leucemia. Ele tem a Barbie, né? A boneca da Barbie, ele acho que é o marido da Barbie, né? O Ken. É o Ken, né? Também teve sérios problemas. Então tem que saber o profissional que procura, né? Mas é importante explicar isso. Gente, a Vanessa, que é a Andressa, eu tô trocando o nome da menina, daqui a pouco ela escuta e fala assim, ó, o doutor tá me chamando de Vanessa. A Andressa, ela fez uma aplicação de volumização nas coxas e no bumbum de uma substância que chama-se hidrogel. Ela aplicou 100 ml de hidrogel. Então, quem fez nela deveria falar com ela o seguinte, olha, esta substância, que é o hidrogel, ela não merece ser aplicada nesta quantidade. Já que você quer fazer essa volumização, vamos para um cirurgião plástico, que você tem que saber aonde, o que. Eu não faço essa aplicação, porque aí
eu não escolhi estar nesta área, eu vou mandar para um cirurgião plástico. Vamos colocar uma prótese. E por que ela aplicou hidrogel? Eu falei, doutor, você faz aplicações no seu consultório? Muitas. Eu faço preenchimento, nós usamos ácido hialurônico. Vou dar um exemplo. Ela aplicou 100 ml. Ácido hialurônico. Eu uso o melhor que existe no Brasil, na minha opinião, talvez no mundo. 1 ml custa R$900. Se a Vanessa Urach, Andressa Urach, que eu cismo em ser Vanessa, se a Andressa, vou chamar ela de Urach, se a Urach resolvesse aplicar este ácido hialurônico como volumizador, 1 ml, R$900, em mim, que devo ser o mais barato do Brasil para este produto que é o melhor, aplicasse 100 ml de uma substância que custa R$900, uma conta rápida aqui, ela gastaria R$90 mil. Por isso que ela não aplicou o que tem de melhor no mundo. E por isso que não se usa essa quantidade do que tem de melhor. Primeiro, porque não daria o que deu. É importante você estar nas mãos, não só de quem sabe o que faz, mas que preocupa com você, como se preocupasse com ele mesmo, com a mãe dele. É importante você chegar no consultório do seu médico e olhar nos olhos dele e fazer as perguntas. Leve um questionário, leia na internet. Mesmo que a internet tenha informações ruins ou boas, leve todas. Fala assim, e aí, doutor? E isso? E aquilo? Escute a resposta. E escute o seu coração. Você vai saber se o cara sabe ou se ele não sabe. Você vai saber. E não vá só levado pelo desejo de mudar algumas coisas. O médico, às vezes, tem que virar para você e falar assim, olha, isso não é bom. E eu não faço. Às vezes, chega uma pessoa para mim e fala assim, doutor, eu quero emagrecer 30 quilos. Eu falo assim, mas isso é muito fácil? 30 quilos a gente consegue fazer em 4 horas. Aí a pessoa fica assustada, fala assim, é um tratamento novo? Eu disse, não, é muito antigo. Nós vamos te levar um cirurgião muito bom, tiramos suas pernas, se não der 30 quilos, a gente tira o braço. A pessoa fala assim, não, mas assim eu não quero. Eu falei, ah, você não quer emagrecer 30 quilos. Você quer perder gordura, porque ninguém quer perder músculo nem osso. Você quer perder gordura de uma maneira poderosa, de preferência para o resto da vida. Aí você me procurou. Porque se você quiser entrar num programa que mude sua vida, do qual não há promessas absolutas, porque só Deus sabe como que o seu corpo responde, mas que eu vou trazer cientificamente o melhor para você, e se você entrar de cabeça, vai mudar a sua vida, você está no lugar certo. Mas se você quiser perder só 30 quilos, eu te aconselho a procurar outro profissional. Muito bem, voltando aqui à depilação laser, doutor, quais são os riscos e os benefícios da depilação a laser? Pois é, o benefício é, você não vai ter que ficar fazendo, mulher que usa cera, eu nunca depilei a cera, deve doer pra caramba, causa flacidez de pele porque a cera estica a pele, o homem que usa barbeador, alguns têm uma barba muito frondosa, então tem que se barbear, às vezes, toda semana. Isso dá trabalho. E até o custo disso, você levar em consideração os barbeadores e etc. Então, você vai se livrar dos seus pelos de uma maneira mais permanente. Então, o benefício é esse. E outros. Tem gente que, por exemplo, o fato de ter o pelo em tal lugar aumenta a sudorese, odores. Nesse calor que nós vivemos, o pelo incomoda, às vezes a foliculite, que é aquela irritação que dá na pele. Isso tudo são coisas que vão ser melhoradas, que são ruins no geral. E quando você tem, não é sempre que tem efeito colateral, mas um dos efeitos colaterais é queimar, como eu disse, energia. A gente transforma a energia da luz em calor, então é queimar a pele. Isso pode acontecer, isso não quer dizer que a pessoa foi ruim ou é falha, isto é possível de acontecer, e se acontecer a pessoa tem que saber tratar, mas é uma possibilidade estas queimaduras acontecerem. Normalmente é o efeito colateral que se espera. Há pessoas que têm uma sensibilidade à luz muito aumentada e pode causar um tipo de alergia. Nós não temos alergia
que é um tipo de hipersensibilidade, não dá para entrar em termos mais técnicos, só às substâncias. Nós temos alergia a tudo que vocês imaginarem. Algumas pessoas têm reações alérgicas até a sons. Muito bem, gostaria que antes da gente falar do Botox, o senhor falasse para a gente o que é realmente o Botox. O Botox na verdade é uma marca, que foi a primeira toxina botulínica lançada. Então ficou igual o Xerox. O Xerox foi a primeira máquina de fotocópia criada. Como foi a primeira, todo mundo Xerox. Hoje, inclusive, até nos dicionários, Xerox é o sinônimo de fotocópia. O Botox virou sinônimo de toxina botulínica. Não é a única marca, há várias marcas. A Magrebele trabalha com que acredita que é a melhor. Inclusive, quando você lá estiver, pergunte, nós vamos falar qual a marca que utilizamos. O que modifica é como se faz e etc. O que é, então, a toxina botulínica ou Botox? É uma toxina, como o nome já diz, que bloqueia o músculo, impedindo que o músculo forme a ruga. Fica muito bonito, porque quando você conversa com qualquer pessoa, o seu inconsciente percebe a formação da expressão e isso dá uma sensação de tempo. Quando você bloqueia essas rugas, a sensação de rejuvenescimento é muito grande, a pele fica lisinha. Então é isso que o Botox faz, ele impede a formação da ruga. Pessoas que às vezes nos procuram já com rugas formadas, não é Botox mais. Aí é laser, tem outros. Quando a ruga está formada, é outro procedimento, porque ele só impede a formação de ruga dinâmica, que é aquela que a gente faz quando mexe a expressão. É um procedimento, preciso dizer, que é um dos mais aplicados no mundo, se não o mais aplicado no mundo, apesar do custo dele não ser dos mais baratos, mas o benefício é tão grande que mesmo assim é um dos mais aplicados no mundo. E qual a diferença de Botox e preenchimento? O Botox é aquele que bloqueia a ruga, o preenchimento e o melhor que tem é o ácido hialurônico. Estamos diferenciando da Urac, que usou hidrogel. Não que hidrogel fosse ruim, tem as indicações específicas para hidrogel. Então, nós usamos ácido hialurônico e às vezes hidroxiapatita, que são substâncias biocompatíveis. O que é biocompatível? Existe no seu corpo, então seu corpo reconhece aquilo, é absorvível, dura um certo tempo. Hoje uma paciente me perguntou: doutor, eu queria que durasse o resto da vida. Eu falei com ela, o problema é que não há nada na vida que tenha efeito colateral, que não tenha efeito colateral. Se tiver um efeito colateral e durar o resto da vida, o efeito colateral também dura o resto da vida. Então, é bom que não dure o resto da vida. Os melhores não duram o resto da vida. O preenchimento é um preenchedor. Sabe quando você vai envelhecendo, todos nós vamos perdendo essa gordura do rosto, o rosto vai caindo. O rosto vai caindo e vai formando esses vincos que a gente chama da ruga, da marionete, que não é ruga, que é essa profundidade, ou às vezes uma olheira acentuada, ou a boca que está com volume menor. Você vem ali e preenche, melhorando, levantando o seu rosto. No caso da boca, construindo a boca. E se você já viu um artista com aquela boca horrível, aquilo ali é doença mental. Ela quis fazer daquele jeito. Os bons médicos, eles sabem fazer de uma maneira que não pareça que você fez alguma coisa. Que a pessoa não precise te perguntar: poxa, o que você fez? A pessoa vai te perguntar assim: nossa, você está mais bonita. Ela não vai saber o que você fez. Tá certo, então. E qual a diferença de Botox e preenchimento? O Botox é aquele que bloqueia a ruga, o preenchimento e o melhor que tem é o ácido hialurônico. Estamos diferenciando da Urac, que usou hidrogel. Não que hidrogel fosse ruim, tem as indicações específicas para hidrogel. Então, nós usamos ácido hialurônico e às vezes hidroxiapatita, que são substâncias biocompatíveis. O que é biocompatível? Existe no seu corpo, então seu corpo reconhece aquilo, é absorvível, dura um certo tempo. Hoje uma paciente me perguntou: doutor, eu queria que durasse o resto da vida. Eu
Falei com ela, o problema é que não há nada na vida que tenha efeito colateral, que não tenha efeito colateral. Se tiver um efeito colateral e durar o resto da vida, o efeito colateral também dura o resto da vida. Então, é bom que não dure o resto da vida. Os melhores não duram o resto da vida. O preenchimento é um preenchedor. Sabe quando você vai envelhecendo, todos nós vamos perdendo essa gordura do rosto, o rosto vai caindo. O rosto vai caindo e vai formando esses vincos que a gente chama da ruga, da marionete, que não é ruga, que é essa profundidade, ou às vezes uma olheira acentuada, ou a boca que está com volume menor. Você vem ali e preenche, melhorando, levantando o seu rosto. No caso da boca, construindo a boca. E se você já viu um artista com aquela boca horrível, aquilo ali é doença mental. Ela quis fazer daquele jeito. Os bons médicos, eles sabem fazer de uma maneira que não pareça que você fez alguma coisa. Que a pessoa não precise te perguntar, poxa, o que você fez? A pessoa vai te perguntar assim, nossa, você está mais bonita. Ela não vai saber o que você fez. O nosso programa também trazendo conhecimento através do profissional da Magribelli, Dr. Igor Mendes. Bom dia, doutor. Bom dia, Valmir. Bom dia, ouvintes da Norte Mais FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês, levando informações, detalhes minuciosos que, se você quiser deixar, vai mudar a sua vida. Muito bem, lembrando que nós também estamos na rede social, né? O pessoal do Face aí. É por isso que nós temos que olhar para as câmeras, não é isso? É verdade, nós fizemos uma gravação aqui que ficou muito boa. E aí quando colocou no Face, eu estava olhando os meus cabelos. Estamos aqui olhando para você do Face. Seja muito bem-vindo também. Você que quiser dar uma olhadinha, uma espiada naquilo que pode mudar sua vida, partindo do princípio de que beleza não é só vaidade, beleza não é uma inutilidade. Quando você cuida desta máquina maravilhosa que você ganhou e recebeu do pai, você vai prevenir um mundo de doenças e melhorar essa vida maravilhosa que você tem. Muito bem, para nós começarmos a nossa entrevista e trazer conhecimento para o nosso ouvinte e também para vocês aí, amigos do Face, tá? Da rede social, porque nós estamos neste momento para todo mundo, né, doutor? O mundo inteiro com a Magribelli. É verdade, estamos ao vivo para o mundo. Muito bem, para a gente começar, doutor, quem está magro e quer definir o corpo, passa, né? Doutor, agora eu me enrolei tudo. É a letra do pessoal que tem as dúvidas, né? Deixa eu te ajudar. Me ajuda aí, doutor. Quem está magro e quer definir o corpo, se possui tratamento para massa magra. Essa é uma dúvida muito corrente. A questão hoje das academias, de melhorar o corpo no sentido de delinear os músculos, e é óbvio que a Magribelli não iria ficar longe de apoiá-lo, de ajudá-lo neste mecanismo. E sim, na Magribelli a gente possui um tratamento para ajudar na massa magra. Lembrando, é claro, que este tratamento de massa magra é indicado para pessoas que estão fazendo atividade física, que estão fazendo academia. Aí nós temos ali aminoácidos ramificados que são injetáveis, que é o HMB, o BCA, sim, este mesmo que você usa como suplemento, mas utilizando uma via injetável, a utilização, a absorção do corpo é muito mais eficaz, ajudando na construção muscular. Além de utilizarmos correntes, no nosso caso a gente utiliza a corrente Alce para definir a musculatura abdominal, vocês mulheres para definir o bumbum, a perna e etc. Além do que utilizamos a tecnologia do ultrassom, no caso pode ser o Mantos ou Vibria, para queimar aquelas gordurinhas que mesmo de quem está malhado, existe ali impedindo que o músculo seja definido. Então, um programa montado com muito carinho que ajuda na definição muscular. Muito bem, e como é feito, doutor? Olha, este programa você vai na Magribelli mais próxima de você. Sabemos que agora estamos ao vivo para o mundo.
você vai procurar a Magrebele, vai fazer uma avaliação com a balança de bioimpedância computadorizada, que vai dizer aonde tem massa magra, aonde não tem, aonde tem massa gordurosa, aonde não tem, qual a taxa de metabolismo sua, qual a sua taxa de hidratação. A partir desta avaliação, que é gratuita, nós vamos ter ali um suporte para entrar com este tratamento. É feita uma aplicação semanal de HMB com BCA, 3 sessões de corrente Alce semanais e de 1 a 3, dependendo do caso, também sessões com o ultrassom estético, que pode ser, como eu disse, o Mantos ou Vibria. E a partir disso, também com acompanhamento nutricional, você vai ter resultados. Claro que varia de pessoa para pessoa, varia do quanto você se coloca nesse tratamento. Como eu disse, tem que estar malhando, mas os resultados tendem a ser muito bons. Ok, tem que malhar ou não é necessário? Tem que malhar. Para a construção muscular, não existe um medicamento, um remédio. Eu vou aproveitar um momento para deixar um alerta ao pessoal que utiliza hormônio indiscriminadamente e que está prejudicando a sua saúde. Infelizmente, esta fatura demora a vir e por isso você que está utilizando e ficando com o corpo inchado, acreditando que isso é bom, você vai receber no futuro uma fatura muito ruim sobre isso. E olha que não só câncer, mas a questão dos hormônios, eles interagem com diversos mecanismos bioquímicos do corpo, prejudicando o seu corpo de várias maneiras. Ou seja, não é só a questão de vou ter câncer ou vou ficar estéril. Isso aí é o que acontece de mais óbvio e mais rápido, mas prejudica seu corpo. Se você quiser construir saúde, além de construir os músculos, procure um profissional que te ajude, entre num protocolo, num processo que seja, além de bom, além de você estar bem acompanhado, seja respaldado pela ciência, que você está colocando para a melhora seu corpo, que você tem de mais importante nessa vida. Muito bem, qual o tempo de duração do tratamento e por quanto tempo pode ser feito, doutor? Olha, o tratamento ele tem uma duração mínima de 1 mês a 2 meses e pode ser feito até por 4 a 6 meses de tratamento. E agora algumas dúvidas de muitas mulheres, tá? Estrias. Vamos saber agora o que é estria, doutor? Explica pra gente. Estria é uma cicatriz atrófica. O que é uma cicatriz? Vocês já conhecem bem. Então é aquele resultado que se dá quando você machuca, etc. Poxa, mas eu não machuquei, eu tenho estria. No estiramento do corpo, quando a mulher engravida, quando o rapaz malha e adquire musculatura, quando estamos crescendo, em diversas situações, quando você faz aquele estiramento, algumas fibras de sustentação da pele, as fibras elásticas e colágenas, elas vão se desmodelar, elas vão se fragilizar, causando aquela imagem que você vê que é a estria e que realmente incomoda um pouco. Lembrando que a estria tem a fase inicial, que é quando ela está vermelha, que é o melhor momento para se cuidar da estria, porque os resultados tendem a ser muito bons, e quando ela está branca, deve-se cuidar também, mas os resultados já não são tão significativos do mesmo modo quando ela está vermelha. É importante cuidar, porque você vai estar cuidando de você. Mas estria, nós não temos ali um resultado 100%. Um resultado de 50% na melhora da estria, Valmir, já é um resultado bastante eficaz. Doutor, mas como assim eu vou fazer um tratamento que costuma requer um custo, um investimento, e mesmo assim eu vou ter uma melhora só da metade? Esta melhora, eu vou dar um exemplo para vocês, é a melhora no sentido de uma pessoa que tinha vergonha de se expor a um clube, vergonha de vestir uma roupa mais curta, e ela passa a usar. Ela adquire essa liberdade a partir do momento que diminui aquilo que a incomodava. Sim, vale a pena.
E possui então o tratamento para ela, né, doutor? Claro que possui. Lembrando que cada pessoa deve ser avaliada, que há explicações mais minuciosas dependendo de cada caso, mas sim possui. Não só possui, aquilo que te incomoda, se te incomoda, é bom que você resolva, é bom que você interfira de maneira positiva no seu corpo. Então as pessoas que falam, isto é inutilidade, para que você importa com isso? Às vezes não incomoda para aquela pessoa, às vezes o que incomoda para aquela pessoa não incomoda você. Aquilo que te incomoda e tem uma interação negativa, um impacto negativo psicológico, social, por que você não vai cuidar? Por que você não vai se expor à questão de melhorar? Lembrando sempre que quando você cuida de você, você aumenta o seu potencial na vida em N vezes, melhorando as suas relações sociais, melhorando a maneira como você lidar consigo mesmo, quem sabe melhorando as questões financeiras, porque se você melhora as questões consigo mesma e esta máquina que trabalha para você, por que não melhora tudo? Então, não leve como inutilidade, como futilidade, os detalhes que podem modificar sua vida. Eles realmente vão modificar a sua vida. E qual a diferença da estria branca e da estria vermelha? Como dissemos, Valmir, a estria vermelha ela é uma fase inicial. É quando aquele desmantelamento, aquele desmodelamento das fibras elásticas e colágenas estão em fase inicial. Então a recuperação delas é mais intensa, é o melhor momento para se tratar a estria. E quando esse desmantelamento já é solidificado, confirmado, a estria fica branca, aí é uma fase mais tardia, também tem tratamento, é uma resposta menor do que na fase inicial, mas compensa cuidar. E a alimentação, doutor, tem alguma influência na relação das estrias? Sim, tem influência sim. Olha, você deve ter ouvido dos seus avós, e a gente escuta muito isso, poxa, na minha época não tinha tanta estria, as pessoas engravidavam, tinham 1, 2, 10 filhos e não tinham estrias. A nossa alimentação hoje, infelizmente, é muito baseada em alimentos processados, ricos em sódio, ricos em conservantes, hormônios às vezes, mesmo os alimentos naturais estão ali lotados de agrotóxico, e etc. Então, nossa alimentação hoje exige da bioquímica de nosso corpo um trabalho que antigamente não se exigia, dificultando ou piorando estruturas que existem em nós. Então, se você puder, e você deve fazer isso, melhorar a alimentação, ter uma orientação para que a sua nutrição seja melhor, claro que isso vai mudar todo o contexto, não só de estria, celulite, flacidez de pele, tudo que envolve o seu corpo. Valmir, não só para as estrias, mas a alimentação, não há nenhum tratamento hoje, em qualquer das áreas da medicina, em que a nutrição, a nutrologia não seja uma base muito importante. E para quem tem a estria já há muito tempo, tem alguma indicação? Olha, o que a gente sabe da estria é que o multitratamento, ou seja, quando você tem mais de um impulso, mais de uma... Quando você estimula mais de um estímulo, você tem um resultado melhor. Então, utiliza-se aí a insuflação terapêutica de CO2, que é a carboxiterapia, utiliza-se laser, o laser de CO2 fracionado é um procedimento fantástico para a estria, utiliza-se o Striat, que é criado para a estria, uma corrente galvânica para induzir a produção de colágeno na estria. Utiliza-se a intradermoterapia, que é a aplicação de substâncias que induzem ali a produção do colágeno, como ácido hialurônico, que você já deve ter muito ouvido falar, porque é uma estrutura fantástica que ajuda na pele. O que nós fazemos na Magrebele é somar um mix destes procedimentos, propiciando o que puder ser o melhor resultado em você. E é claro que o resultado, apesar de nunca ele poder ser prometido, e se você for em algum médico, em algum momento, ou em algum profissional da saúde que te prometa um resultado, tome muito cuidado,
médicos, profissionais da saúde não podem prometer resultados, porque tem uma variável que ele desconhece e que você também desconhece, que é como o seu corpo reage. Então, o médico deve utilizar dos melhores procedimentos, somá-los na medida do possível para que esse resultado seja o melhor possível. Isso varia de pessoa para pessoa, mas fazendo deste modo, com cuidado, com carinho, utilizando-se técnicas já consagradas, os resultados realmente têm sido muito bons. E o que é programação cerebral? Valmir, você tocou numa questão extremamente essencial. A Magrebele utiliza programações cerebrais. Eu não vou colocar um aparelho na sua cabeça que vá demandar raios catódicos ou etc., vindos de outro lugar. A programação cerebral nada mais é do que técnicas de neurolinguagem para que você programe esta máquina maravilhosa. Funcionamos, Valmir, como um computador. Nós nos programamos ou deixamos de programar o tempo todo, e isto não é uma escolha. Ou você faz isso com você por opção, ou o mundo vai fazer isso com você. Há vários exemplos. Eu vou tentar citar um exemplo aqui, bobo, simples. Mas imagine o seguinte, você agora resolveu comprar um carro e você começou a sonhar com um Camaro amarelo, e até este momento você não tinha visto um Camaro amarelo a não ser na televisão. Nesta semana você vai ver um, e você vai começar a ver Camaro amarelo em tudo que é lugar, porque existe uma substância na região posterior do cérebro chamada de substância reticular ascendente ativadora, que funciona como secretária executiva do cérebro, que vai coordenar ali o que você deve, escolhido por você, o que você deve fazer para conseguir ou não conseguir. Então, a partir daquele momento, não é que os Camaros passaram a existir mais, é que você agora os enxerga com maior intensidade. Ou seja, conhecendo como o cérebro funciona, você pode focar uma meta e deixar de focar aquilo que não é meta. Um outro exemplo, quando você diz, eu não quero ficar velho, você pensou em quê? Em velhice. Eu não quero doença. Você pensou em quê? Em doença. E o seu cérebro vai criando a imagem da velhice e da doença. O efeito cerebral é oposto ao seu desejo. Então, quando você não quiser isso, você tem que dizer a você mesmo, eu quero ser jovem, eu quero ser saudável. Aí você cria uma imagem muito poderosa do que você quer. Então são pequenos detalhes, seja o timbre de voz, sejam os detalhes de como funciona os movimentos dos olhos. São pequenos detalhes de técnicas já conhecidas, utilizadas há mais de um século, muito bem estudadas, que ajudam a você alcançar os seus resultados, seja emagrecer, seja melhorar a sua autoestima, seja conseguir o que você quiser. Então a Magrebele entende que nós respondemos a quem? Você acha que você, o seu corpo, agora, o seu rim, o seu coração, responde a quem, Valmir? Ele responde a Júnior que está ali fora? Responde a mim mesmo. A você mesmo. Isso é muito poderoso. Responde a você. Não pensa que seu corpo responde a outra pessoa, não. Então, às vezes, tem gente que está passando por um momento de estresse muito grande e a pele fica mais oleosa, às vezes cria-se mancha, a sensibilidade aumenta e ele tem uma alergia que ele não tinha, uma coisa que ele já costumava usar, porque o corpo está respondendo nada mais, nada menos do que a ele. Como é? A Magrebele leva isso em consideração nos mais simples procedimentos, que o seu corpo vai responder a você. E nós vamos levar em consideração as técnicas consagradas para que essa resposta seja direcionada para o seu desejo, para que isso funcione bem. E como é que a Magrebele usa esse processo, doutor? Pois é,
Como eu disse, nós não vamos colocar um eletrodo na sua cabeça, nós não vamos inserir nada em você, não é sequer usado medicação para isso. São técnicas que são treinadas, consagradas, que vão ser utilizadas em você. É claro que às vezes nós entregamos um livrinho escrito Programação Cerebral, de atividades que nós pedimos para você fazer em casa, treinar exaustivamente, que vão ajudar a você a melhorar muitas coisas. Mais um exemplo, não dá para falar tudo sobre programação cerebral, porque é muito extenso, mas dando um exemplo. Você já reparou que entre os seus dois ouvidos existe mais de uma pessoa? Então quando você vai decidir alguma coisa, você faz aquela velha pergunta: será que eu devo? Para quem que você perguntou isso? Será que eu vou conseguir ou não? Eu tô tão assim hoje. Você conversou com quem? Sim, com você mesmo. E isto é muito saudável, isso é chamado de diálogo interno. O que nós fazemos é aproveitar deste diálogo interno para melhorar, para potencializar as imagens formadas no seu cérebro, construídas no seu cérebro, que vão desencadear as emoções que vão delinear as suas ações. Isto é um trabalho feito baseado em conhecimentos de técnicas utilizadas na hora da fala, de técnicas utilizadas pedindo você para fazer exercícios, de técnicas que são utilizadas sem nada que seja invasivo, sem dor, tirando as suas dúvidas, com o seu conhecimento e, na grande maioria das vezes, Valmir, é inclusive bonito, é gostoso, porque exige muito amor para que isso seja realizado. E o que difere a Magrebele das outras clínicas de estética, doutor? O grande diferencial da Magrebele, Valmir, é tratar o ser humano de uma maneira integral. É não levar em consideração apenas aquilo que se está se fazendo. Ou seja, eu estou fazendo um botox, então eu quero bloquear uma ruga e pronto. Não, eu estou fazendo uma toxina botulínica, lembrando sempre que botox é o nome de uma marca, então eu estou fazendo uma toxina botulínica para bloquear o músculo, para que ele não forme a ruga. Mas por que esta pessoa quer isso? Ela está chateada? Ela simplesmente quer ficar melhor? A gente analisa qual é a questão que envolve aquele desejo, para que aí atuemos de maneira importante com essas técnicas que foram citadas, de maneira que a pessoa, além de ter o resultado orgânico daquele procedimento que foi feito, ela vai ter o resultado emocional que potencializa a melhora do estado dela. Eu vou citar um caso grave, como é importante estas avaliações. Às vezes no nosso consultório trabalhamos com emagrecimento saudável e às vezes chega em nosso consultório anoréxicas, que são aquelas meninas que talvez você não viu uma ainda aos seus olhos, mas que são muito magras, às vezes só a pele e o osso. E quando elas chegam lá, Valmir, elas perguntam pra gente: doutor, tem algum procedimento que eu possa emagrecer mais? Que eu tô gorda. O problema dela é emagrecimento? Claro que não. O problema dela é uma distonia visual, é um problema que ela tem sobre o que ela enxerga. E não adianta eu dizer para ela que ela está magra, não, porque quando ela olha para o espelho, ela vê ela gorda. É preciso que eu leve em consideração que aquela pessoa precisa se encontrar, ela precisa entendê-la, amá-la. E aí, com estes cuidados, com essas técnicas, eu não vou tratar ela para emagrecimento. Eu vou ajudá-la, inclusive, a modificar a sua vida, eu vou ajudá-la a mudar o foco do seu pensamento, para que ela entenda que ela já é linda e que a questão ali não é o emagrecimento. Então a Magrebele tem como grande diferencial entender o ser humano num contexto global, que quando entra ali não entra uma pele, não entra uma gordura, não entra uma estrutura orgânica, entra um ser complexo, maravilhoso, com desejos, expectativas, que devam ser muito bem explicadas, elucidadas, para que quando realizado,
a gente alcance muito além do resultado estético e um resultado orgânico de prevenção de doenças, de melhora do estado físico, mas a melhora de você emocionalmente, como você se encontra no mundo, como você vai ver este mundo, como nós vamos quebrar os paradigmas e ampliar o seu olhar. Eu digo, abrir as janelas mágicas da sua vida. Muito bem, não é fazer apenas por fazer, né, doutor? Primeiro tem o quesito responsabilidade, porque toda ação tem uma reação, né? Sim. Talvez não em pequeno período, né, mas a longo tempo, né, como o senhor mesmo relatou, né, esse pessoal que utiliza diversos produtos, né, para trazer aí a beleza a qualquer custo, né? E é por isso que a gente tem que procurar uma clínica que realmente tenha essa responsabilidade, né? E tenha, acima de tudo, experiência ao se fazer os determinados procedimentos. Não é isso, doutor? Almir, você está corretíssimo. Olha, gente, quando você for procurar algum tratamento, e aí não só na área da estética, mas em qualquer área da saúde, eu não digo não só nas áreas médicas, mas em qualquer área da saúde, você deva se resguardar para estar em boas mãos, para que você cuide do que você tem de mais importante. Eu repito isso e reafirmo várias vezes, que é este presente que Deus nos deu, essa máquina maravilhosa para que enfrentemos os muitos problemas e sejamos felizes, para que você cuide disso com o devido valor. Eu vou dar um exemplo, Valmir. Esses dias eu estava num hospital e já conhecido, tratando da parte estética, das questões que envolvem a pele. Aí uma moça muito bonita, ela falou assim: doutor, me passa uma medicação para caspa. Eu passei um shampoo para ela, ela olhou na internet rapidamente e falou assim: mas doutor, esse shampoo custa R$50. Eu falei assim: não, então eu posso te ajudar da seguinte maneira, eu vou te orientar para você ir numa farmácia e falar o seguinte: eu quero um shampoo para caspa, mas eu quero o mais barato, porque o meu cabelo, o meu corpo merece o mais barato, eu mereço o que tem de mais barato. Ela se assustou, falou assim: não, doutor, eu não mereço o mais barato. Eu falei assim: não que você mereça o mais caro, mas procure o melhor que você pode, que esteja ao seu alcance, porque o seu corpo merece o melhor, você merece o melhor. Quando você começa a pensar assim, quando você começa a estabelecer que você merece o melhor, você começa a modificar como muitas situações na sua vida tendem a acontecer, porque a partir de agora você não escolhe o mais barato, você escolhe o melhor que esteja ao seu alcance. E é isso que eu te aconselho: procure o melhor que esteja ao seu alcance em qualquer situação de sua vida. Respalde-se, faça com cuidado, leia muito antes de escolher qualquer procedimento. Hoje a informação ainda bem está globalizada. Questione o médico, o nutricionista, o personal trainer, o preparador físico, seja quem for. Questione, tire suas dúvidas, não tenha vergonha, não tenha medo, mas esteja seguro daquilo que você decidiu fazer. Até porque não há absolutamente nada que não possa ter efeitos colaterais, ou seja, efeitos adversos. Mas, fazendo com cuidado, com carinho, com respaldo, você diminui em muito as possibilidades desses efeitos adversos acontecer.